noite aos irmãos e irmãs. Minhas primeiras palavras são de agradecimento ao Reverendo Ageu, ao Seminário Presbiteriano Teológico José Manuel da Conceição, por ter me convidado mais uma vez para fazer parte dessa tradicional Semana Teológica. Algumas que já participei, e é sempre um prazer estar examinando esses temas da teologia, visando o crescimento do povo de Deus, visando a nossa compreensão maior, mais intensa das doutrinas nossas e daquelas que são colocadas também para o consumo do povo de Deus e que muitas vezes, através da análise, nós chegamos à conclusão que temos de colocá-las de lado e nos ater à palavra de Deus. O tema dessa semana é o engano do romanismo. E nessa primeira palestra eu preciso, pelo menos, traçar algumas considerações gerais. Por que será que esse tema é importante? Será que isso daqui já não é algo que está superado? Afinal de contas, faz séculos que nós, evangélicos, nós achamos os caminhos de volta à palavra de Deus, nos separamos do romanismo. Será que o ensino da igreja, chamada Igreja Católica Apostólica Romana, às vezes abreviado como ICAR, de doutrinas claras, expressas na palavra de Deus, das quais ela se dissocia, já não é algo cristalizado e entendido? Será que já não chegamos à conclusão de que realmente representa um outro evangelho? Afinal de contas, quando Simonton e tantos outros missionários estavam prontos a sair, e é muito interessante que vários deles saíram da sala de aula de Charles Hodge, em Princeton. Charles Hodge, um dos grandes teólogos, autor de uma grande teologia sistemática, defensor da fé reformada, produziu inúmeros missionários. Quem diz que teologia reformada não tem nada a ver com missão, nem entende muito de história e nem de teologia reformada, porque a verdadeira teologia da reforma, ela enfatiza missões. Quando Simon estava se preparando para vir para cá, e outros missionários também, naquela ocasião, ninguém chegou a questionar aquele que estava saindo para plantar o reino de Deus no Brasil. Ninguém perguntou: mas esse país já é cristão? O que é que vocês vão fazer lá? Obviamente que eles já tinham adquirido uma compreensão clara de que o verdadeiro cristianismo precisaria estar presente aqui e precisaria ser proclamado o verdadeiro evangelho da graça de Deus. A verdade é que essa diferença, ou essas diferenças, elas têm que ser permanentemente relembradas. Porque nos nossos dias nós temos um fenômeno interessante. Somos surpreendidos com vários líderes evangélicos se convertendo ao catolicismo romano. E muitos jovens também, sentindo-se atraídos, talvez à rigidez litúrgica, aos simbolismos e às declarações que são feitas de que uma conversão ao catolicismo romano significa um retorno à suposta igreja-mãe. Décadas atrás, isso não acontecia. Cada vez que se falava de conversão, estávamos falando de alguém que se convertia à fé evangélica, à palavra de Deus. Mas hoje em dia fala-se bastante de conversão à Igreja Católica Romana. E o que é pior, muitos desses passam a desprezar e atacar o sola
Escritura, como sendo uma invenção humana da reforma do século XVI e desejam recolocar a tradição dos homens em paridade com a Bíblia. Famosos autores católicos romanos, como John Henry Newman ou Brennan Manning, o Evangelho Maltrapilho, publicados até por editoras evangélicas e consumidos avidamente por leitores evangélicos. Newman defendia e defendeu a doutrina do purgatório, que é o nosso tema, mesmo antes de sua conversão do anglicanismo para o catolicismo. Ele passou boa parte de sua vida e experiência fazendo parte de uma ordem católica francesa, e nesse caminhar, nessa atratividade, nessa proclamação e de tantas outras maneiras, o catolicismo romano faz seus avanços dentro do campo evangélico. Mas a pergunta está aí colocada. Temos mesmo um grande fenômeno de protestantes que se convertem ao catolicismo no Brasil ou no mundo? Será que essa é uma ameaça real? Ou será que nós temos, por serem personalidades importantes, ou uma coisa tão inusitada em nosso meio, nós temos um barulho maior do que deveria ser feito? Porque quando nós comparamos as estatísticas, nós não vemos que isso representa um grande número. Vejam esse gráfico da transição religiosa no Brasil desde 1940, que é quando nós temos estatísticas mais confiáveis. Enquanto sobe o número de evangélicos, decresce o percentual de católicos romanos no Brasil. Ora, nós sabemos que dentro do campo evangélico nós temos também grandes distorções doutrinárias, mas esse não é o nosso foco agora, está examinando essas distorções doutrinárias do campo evangélico. Se nós retroagirmos um pouco aqui até o ano de 1900, quando alguns registros iniciais foram feitos, nós vamos ver que naquela ocasião 99% dos habitantes do Brasil se declaravam católicos. E se nós extrapolarmos e formos à frente, as projeções para 2030 indicam que o número de evangélicos de católicos vai decrescer a 38,6% da população. Quais os segmentos que cresceram mais nesse período? Os evangélicos, mas também aqueles que se autodenominam sem religião. E isso é algo que nós temos que nos preocupar realmente. 10,5% pontos percentuais, temos esse crescimento desde 1980 até 2020, enquanto que os evangélicos crescem 32 pontos percentuais, de 5 para 85 milhões. Então parece que a migração, apesar de perturbadora, e de abranger algumas personalidades importantes, ela não é tão significativa assim. No entanto, o exame dos dogmas da Igreja Católica precisam ser periodicamente revisitados à luz da palavra de Deus. E eu falei dogmas. Dogmas ou doutrina? Apesar desses termos serem muitas vezes utilizados intercambiavelmente, e parecerem sinônimos, especialmente internamente dentro da Igreja de Roma, eles são usados intercambiavelmente. Mas há uma diferença substancial. Doutrina, como nós sabemos, é ensino,
E no nosso contexto é ensino proveniente das Escrituras Sagradas. Dogma, por outro lado, é uma posição assertiva, uma pontificação. Pontificação vem de pontífice. É uma pontificação, uma posição assertiva acima de qualquer questionamento ou de qualquer exame. É dito, então aceite e cumpra-se. E a Igreja Católica Romana está cheia de dogmas. Nossas diferenças cruciais, que não podem ser ignoradas, são relacionadas com dogmas da Igreja Católica Romana, cujas bases elas se encontram primordialmente na tradição humana e secundariamente em exegese equivocada do texto bíblico. Um argumento que é muitas vezes utilizado por aqueles que se voltam a Roma é que desvios da verdadeira igreja, que seria a católica romana, ocorreram ao longo da história, culminando com o supremo desvio da reforma protestante. Mas quando nós vamos analisar os dogmas que surgiram paulatinamente ao longo dos séculos e dos anos até a reforma, e a continuidade desses após a reforma, que continuaram surgindo também, nós vemos que a Igreja Católica Apostólica Romana é que se desviou do eixo da Igreja militante. Como nós vemos aqui, não temos a pretensão de que vocês consigam ler as letrinhas ali, mas é o surgimento de vários dogmas ao longo aqui da história. E vemos esse desvio, e a reforma, na realidade, representa um retorno à sã doutrina, ao eixo que está colocado nas Escrituras, ao rumo definido, prescrito, determinado para a Igreja de Cristo. E então é nesse sentido, e agora já colocando aqui uma lente de aumento nesse gráfico aqui, e adentrando o nosso tema dessa noite, que nós temos dois dogmas que chamam a atenção. O primeiro, que surge inicialmente, é a prática de orações pelos mortos, ou de reza pelos defuntos, em torno do ano 310. E depois, esse pensamento da existência de um local intermediário de purificação, que é chamado de purgatório. Esses anos, eles marcam a inserção das ideias, ainda que a formalização documental só viesse a ocorrer anos depois. Os temas aqui, oração pelos mortos, purgatório, eles estão entrelaçados. O purgatório produz a oração pelos mortos e surge também dessa prática de oração pelos mortos. E se nós vamos examinar esse tema, então é melhor que nós comecemos aqui pela definição, ou por definições do que é o purgatório. Nós estamos projetando aqui uma pintura medieval de Ludovico Carati, que representa o purgatório. E não parece um lugar muito atraente, nem muito tranquilo aqui. Nela nós vemos anjos resgatando fiéis que lá estão, alçando-os ao céu. Mas o que é que significa realmente purgatório? Bom, a palavra vem do latim purgare, que significa limpar, purificar. A Enciclopédia Católica define que é um lugar temporário de punição para aqueles que, saindo desta vida pela graça de Deus, não estão totalmente livres de pecados veniais,
que é aquela distinção feita pela Igreja Católica, pecados veniais, pecados mortais, ou que não pagaram a satisfação que é devida em função de suas transgressões. Então, quando nós ouvirmos o nome purgatório, não vamos confundir com umas cidades que têm esse nome. Acreditem, nos Estados Unidos existem pelo menos 2 cidades que têm o nome de Purgatório. Não confundir com uma cidade que tem no estado de Michigan, que é chamada de Hell. E que, ironicamente, ela é soterrada pela neve na maior parte do ano. Nem também é o nome de um filme até famoso de 1999, de uma história fictícia de uma cidade do Velho Oeste norte-americano que era habitado por fantasmas. No nosso contexto eclesiástico, a palavra purgatório é definida dessa maneira pelos próprios católicos aqui, e nós temos a etimologia da palavra também trazida. Uma outra definição que nós podemos obter é do Catecismo da Igreja Católica. Se nós formos até as perguntas 1030 e 1031, 1030, 1031, vocês acham que o breve catecismo tem muitas perguntas? Imaginem vocês estarem aqui com a obrigação, né, de decorar perguntas e respostas do catecismo da Igreja Católica. E ele define assim: um lugar de purificação para que seja obtida a santidade necessária à entrada no regozijo do céu, que é experimentada por aqueles que morrem na graça e amizade de Deus, mas que ainda se encontram purificados imperfeitamente. Esta purificação final, interessante, dos eleitos, é inteiramente diferente da punição dos condenados. Então, a ideia básica é de que quem está no purgatório tem muito a ser purificado, purgado, são eleitos, mas eles não são tão ruins assim que não foram colocados no inferno. Estão ali naquele local não muito agradável, convenhamos, ali retratado na pintura, mas a um passo do céu ali. Ora, contemporaneamente, o purgatório tem sido definido também como um tesouro de mérito, uma espécie assim de banco celestial. O excesso de mérito dos santos está depositado nesse banco celestial. Mas outras pessoas que ali estão precisam desse mérito e podem se valer desse depósito. Ou eles podem se valer da oração de fiéis pelos mortos. E assim, esse mérito que é necessário para que eles tenham a sua ascensão ao céu, ele é obtido. Como é que tudo isso começou? Como é que essa questão do purgatório, então, se desenvolveu? Vamos começar aqui nos primórdios, porque essa ideia aqui de um estágio intermediário de purificação de pecados remonta à história antiga. Escritos de Platão, Heráclides, Pônticos, trazem esse conceito de um Hades celestial. Parece uma contradição, né? Mas é assim que eles se referem, é um Hades celestial. Nesse Hades celestial, as almas passavam um tempo indeterminado até após a morte, antes de serem trasladados para um estágio superior. Ora, como eles têm diferentes persuasões, esse estágio superior é definido de várias maneiras. Não tem concordância com relação a isso. E alguns deles, inclusive, diziam que era um estágio intermediário até serem reencarnados de volta na Terra. De qualquer maneira, é uma espécie de local de espera ali, e que isso permeia a história antiga.
Mas aqui nós não temos nada disso extraído da revelação bíblica sobre o destino das pessoas. E uma outra coisa curiosa, eles concordavam com o conceito, mas eles divergiam virulentamente com relação à sua localização. Alguns diziam que era na Via Láctea, outros diziam que era num lugar indeterminado entre a Terra e a Lua, e outros ainda diziam que era no lado escuro da Lua. Por isso eu não podia nunca enxergá-los, porque eles estavam do outro lado ali. Os mortos que se encontravam nesse local eram, portanto, alvo de orações e de intercessão junto às divindades, no plural aqui. Então, estamos examinando um pouquinho da base da história antiga. O interessante é que esse conceito ele termina penetrando no pensamento judaico, e isso em torno do 1º século antes de Cristo. E a pergunta que a gente faz é como é que os judeus, que eram tão conscientes, tão preocupados, tão respeitosos com as Escrituras, como é que eles abrem a guarda nesse sentido? Bom, nós temos que nos lembrar que naquela ocasião, 1º século antes de Cristo, o judaísmo já era uma forma de religiosidade bem diferente daquela prescrita pelos textos sagrados, pelas Escrituras. As especulações permeavam a literatura judaica, as tradições humanas tinham curso livre e fundamentavam muitos dogmas judaicos e práticas judaicas. Na realidade, essa foi a grande luta apologética na época do Novo Testamento, da escrita do Novo Testamento, e quando Jesus Cristo debatia com fariseus e saduceus, porque ele estava ali confrontando uma outra religião. Então não é de espantar que esses pensamentos penetrassem dentro, esses conceitos penetrassem dentro do conceito judaico. Ironicamente, nós vemos também que a incompreensão doutrinária e oração pelos mortos é abraçada após uma reafirmação na crença da ressurreição. E vemos isso daqui num registro que temos nos livros, em um dos livros apócrifos, segundo Macabeus. Segundo Macabeus, capítulo 12, versículos 43 a 46. Aqui está projetado os versículos 39 a 46. Mas, mais especificamente, nesses versos 39 a 46, que eu vou ler aqui. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Ora, sob a túnica de cada um encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jâmnia, proibido aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa de sua morte. Bendisseram, pois, a mão do justo juiz, o Senhor, que faz aparecer as coisas ocultas, e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. E aí chegamos aqui ao versículo 43, que é o que está projetado, né? Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Porque criam na ressurreição, então estavam ali oferecendo um sacrifício pelos pecados dos que haviam morrido.
E o versículo 44 aqui continua: pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, esse era um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Então está tudo aqui contido, esse pensamento antigo, agora o conceito adentrando o judaísmo, registrado num livro que é considerado histórico entre os apócrifos, é um daqueles livros que contém registros históricos confiáveis, e não é de espantar, então, que na prática do judaísmo, a oração pelos mortos venha entrar também dali a certos segmentos do cristianismo. Assim como diversas outras heresias que aconteceram ali na igreja primitiva, que vieram também de práticas judaicas, adentraram a igreja neotestamentária, e ela teve que lidar com todas essas heresias e fazer a sua depuração delas para restabelecer aquilo que realmente fluía da palavra de Deus. Chama a atenção também que nesses conceitos originais sobre o purgatório, o aspecto de punição é muito presente. Hoje em dia já se atenua essa questão da punição. Mas naquela época falava-se muito que era um estágio também de punição. E, pasmem, Clemente, Orígenes, pais da igreja, pais da era da igreja primitiva, eles passam, então, em seus escritos a fazer menção de um lugar intermediário de purificação com forte viés punitivo, onde os mortos seriam submetidos a um fogo espiritual para purgar pecados esses que não teriam sido acertados antes da morte. No VI século, aí nós temos um dos grandes, conhecido como um dos grandes papas da Igreja Católica, o Papa Gregório, conhecido como o Grande, E ele escreveu o seguinte: com relação aos pecados menores, temos que acreditar, antes do julgamento final, que existe um fogo purificador. Aquele que é a verdade diz que qualquer que pronunciar blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era, nem na que há de vir. Considerando essa sentença, sigam o raciocínio dele. Entendemos que algumas ofensas podem ser perdoadas nessa era, mas outras na que há de vir. Então vocês veem como pega-se uma declaração de Cristo falando do pecado imperdoável e transforma-se numa possibilidade de perdão de pecados que não seriam o imperdoável numa era futura após a morte. O nome purgatório, na realidade, ele só vai surgir formalmente como lugar onde se processa essa purificação entre esses anos aqui, 1170, 1200, mas é Tomás de Aquino que vai fazer a formulação clássica desse dogma do purgatório. E ele integra purgatório à questão da oração pelos mortos. Nós lemos isso aqui no suplemento da Suma Teológica. O suplemento da Suma Teológica é um adendo que foi feito após a morte de Tomás de Aquino, mas a maioria dos estudiosos eruditos acredita que esse adendo ele consiste de escritos que ele fez.
e que, portanto, legitimamente representam o pensamento de Tomás de Aquino. E ele diz assim: os mortos estão em paz, podem ser auxiliados pela oração dos fiéis. Estabelece-se, então, essa conexão de uma maneira formal, porque Tomás de Aquino é o grande sistematizador dos dogmas católicos, do ensino da Igreja Católica, aquele que deu corpo e coerência a coisas que andavam dispersas, mas ele junta tudo com a sua erudição e nos fornece um pensamento que é representativo daquilo que a Igreja Romana tinha ensinado em eras passadas e passaria então a se fundamentar na obra dele para fazer isso no futuro. Isso daqui também que Tomás de Aquino escreve está em harmonia com as resoluções do Concílio de Lyon, que foi em 1274, e essas resoluções afirmam o seguinte: algumas almas são purificadas após a morte. Essas almas se beneficiam das orações e das ações piedosas que os vivos fazem por elas. O texto completo, o original é em latim, dessa declaração do Concílio de Lyon aqui, é o seguinte: se eles morrem em verdadeiro arrependimento, em amor, antes que possam ter providenciado a reparação com frutos dignos de penitência pelos pecados cometidos ou por omissão, suas almas são purificadas depois da morte por punições purgatórias ou purificadoras. Para o alívio dessas punições, são vantajosas as ofertas dos fiéis vivos, a saber, quais são essas ofertas? Sacrifícios da missa, orações, contribuições e outros deveres piedosos que têm sido costumeiramente realizados pelos fiéis por outros fiéis, de acordo com regulamentos da Igreja. Então, nós vemos aqui caminhando uma base de sustentação para aquela prática que nós vamos encontrar da venda das indulgências. Na época da reforma do século XVI, esse dogma estava não somente firmemente inserido na Igreja romana, mas foi utilizado supostamente para o levantamento de fundos para a construção da Basílica de São Pedro por Johann Tetzel. Com a venda das indulgências, isso foi o ponto de alavanca, vejam a importância da doutrina, esse foi o ponto de alavanca da ação de Lutero, da reforma do século XVI. Lutero e os demais reformadores consideravam que esse ensino era uma grave distorção da doutrina bíblica e diminuía ou reduzia quase a zero o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Daí o esforço que eles fizeram para um retorno puro e simples às Escrituras. Vejamos aqui algumas expressões aqui da reforma. Pelo menos duas delas aqui. A primeira de Lutero. Calvino tem também declarações relacionadas com o purgatório, mas vejam essa aqui de Lutero, que está no seu catecismo, pergunta 330. O que você pensa sobre o purgatório, que os papistas apresentam como sendo o lugar no qual as almas dos mortos são purificadas de todas as marcas do pecado, para que possam entrar no céu em pureza? Resposta: considero essa uma invenção humana vazia, desconhecida das Escrituras, pois elas mencionam apenas 2 lugares para onde vão as almas dos falecidos, a saber, o céu e o inferno. As almas dos ímpios são lançadas vivas do inferno, onde não há esperança para elas, mas a dos justos estão nas mãos de Deus, e nenhum tormento lhes atingirá. Lutero trata ainda dessa questão em 2 perguntas adicionais, a 350. Por quem devemos orar?
Temos de orar por nós mesmos e por todas as pessoas sem distinção, quer sejam amigas ou inimigas, mas especialmente pelos domésticos da fé. E aí vem a pergunta da questão da oração pelos mortos, relacionada, entrelaçada com a doutrina do purgatório, né? Devemos orar também pelos mortos? Resposta: de modo nenhum. Pois temos nas Escrituras nenhum comando para fazê-lo, nenhuma promessa de que seremos ouvidos, nenhum exemplo dessa prática. Conversando com alguém sobre essas questões, diz: não, mas na Bíblia tem um registro lá de oração pelos mortos. Não é nosso escopo também tratar disso aí, mas temos do batismo pelos mortos, que isso é uma outra questão também, polêmica, tem diversas opiniões sobre isso, mas exemplo de oração pelos mortos nas Escrituras nós não encontramos nenhum. Uma outra expressão da reforma também, agora a reforma na Inglaterra, a igreja anglicana que começou a reforma por uma razão errada, mas pela graça, benevolência, providência de Deus, foi encaminhada de tal maneira que os ventos da reforma lá que surgiram de Lutero, Calvino, desaguaram lá na Inglaterra, e os artigos de fé da igreja anglicana, na sua formulação original, 39, depois 42 artigos de fé, eles terminam cristalizando doutrinas reformadas. E o artigo 22, dentro dos 39 artigos de religião, diz assim: a doutrina romana do purgatório é uma ideia predileta, inventada de forma vã, que não é baseada em nenhum alicerce da Escritura, mas, na realidade, é repugnante à palavra de Deus. Então, nessa varredura histórica aqui, nós vemos os primórdios, o desenvolvimento, e depois da reforma, a coisa para? Não, ela continua. E ela vai se solidificando e criando, fincando estacas cada vez mais profundas também, nos leva até a questão da contra-reforma, que acontece no bojo do Concílio de Trento, que aconteceu de 1545 a 1563. Concílio que durou vários anos e que estabeleceu de uma maneira muito firme essas doutrinas geradas, ou esses dogmas gerados a partir de tradições humanas, e colocou eles não somente em paridade, mas até superior àquilo que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. O texto aqui nessa sessão 25ª que nós temos, diz assim: considerando que a Igreja Católica, instruída pelo Espírito Santo, tem ensinado em concílios e mais recentemente nesse sínodo ecumênico, e aí traz várias referências, sessão 6ª, sessão 30ª, sessão 22ª e assim por diante, a partir das Escrituras Sagradas e da tradição antiga dos pais, que existe um purgatório. Lembra o dogma? Aqui está a afirmação: existe um purgatório, não questione. E que as almas que lá estão são auxiliadas pelas orações dos fiéis, mas principalmente pelo aceitável sacrifício do altar, que é a missa. Este santo sínodo orienta aos bispos que diligentemente se esforcem para que a sã doutrina dos pais, contida nos concílios com relação ao purgatório, seja ensinada e proclamada em todos os lugares e seja adorada e crida pelos fiéis. O Concílio de Trento, os dogmas desse concílio nunca foram revogados, nem foram os seus anátemas. Existem capítulos inteiros de maldição, de anátemas. Os mais virulentos são contra aqueles
que pregam, aceitam, proclamam a doutrina da justificação pela fé. Tem vários anátemas lá. Seja anátema, amaldiçoado, amaldiçoado, amaldiçoado. A Contra-Reforma nunca procurou uma aproximação ou uma reaproximação com a palavra de Deus. A Igreja Católica Apostólica Romana continua a ter como base as mesmas doutrinas, ainda que não procedam das Escrituras Sagradas, mas de meras tradições humanas e especulações. Assim, nós estamos lidando com essa mesma estrutura eclesiástica aqui nos nossos dias. Ainda que nos nossos dias nós tenhamos segmentos com uma certa roupagem carismática que tenha aproximação com certos setores do segmento evangélico. No que diz respeito ao purgatório, o que podemos observar ao longo dos anos, eu já fiz referência a isso, é esse aspecto punitivo ser atenuado em anos mais recentes. Mas o escopo continua o mesmo. Postula-se um lugar específico para purgar pecados. Ignora-se o sacrifício perfeito de Jesus pelo seu povo e determina-se a prática pagã de oração pelos mortos. Mas e o que é que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Nosso quinto e último ponto aqui. O que é que a Bíblia tem a dizer sobre tudo isso? Não fiquem decepcionados, mas eu começo trazendo os versos que são utilizados, ou os textos que são utilizados pela Igreja Católica Romana para justificar. Nós já vimos que, segundo Macabeus, capítulo 12, versículos 41 a 46, é o texto básico, basilar, aqui. Porque lá está bem descrito a oração pelos mortos, bem especificada. Mas não esqueçamos que esse é um dos 11 textos apócrifos, ou seja, apócrifos escondidos, ou às vezes chamados de deuterocanônicos, que são posterior, não é, ao cânon da igreja, cânon esse que não foi determinado por nenhum concílio, mas ele veio de uma aceitação natural da igreja providenciada pelo trabalho do Espírito Santo. Esse é um dos textos principais. Mas eles utilizam também outros textos da palavra de Deus. 2 Timóteo 1:18, Mateus 12:32, Lucas 16, Lucas 23, 1 Coríntios capítulo 3, Hebreus 12, Apocalipse 21 a 27. Será que esses textos aqui trazem alguma coisa que nos escapou quando nós estávamos lendo? Será que nós vamos ser surpreendidos agora? Vamos encontrar nas Escrituras Sagradas a prova para o purgatório? Vamos ver também esses textos aqui. 2 Timóteo 1,18 diz assim: o Senhor lhe conceda a quem? A Onesíforo. Paulo está reconhecendo que ele fez bastante coisas por ele. O Senhor lhe conceda a Onesíforo naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Tu sabes melhor do que eu, tu, Timóteo, sabes melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Se a gente analisar o texto, nós encontramos aqui algum lugar de purificação especificado nele? Nenhuma menção a um lugar de purificação. O que nós temos aqui é a oração de Paulo, uma oração de intercessão, pedindo por misericórdia da parte de Deus para com Onesíforo, esse servo de Deus. Então não temos aqui nada relacionado com oração pelos mortos, nem com um lugar específico onde pessoas já falecidas estariam purgando os seus pecados. Mateus 12:32, que é aquele texto usado por Gregório o Grande, o pecado contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável. E nesse texto aqui, diz que não é possível perdão nem nesse mundo, nem no porvir.
Quando a gente analisa essa argumentação a partir desse texto, o ensino aqui que nós temos é sobre o pecado imperdoável, e só. Esse é o ensino. Existem pecados perdoáveis após a morte, que são purgados num lugar específico? Não encontramos isso aqui. Aqui está falando de um pecado específico, mas não está essa ilação de que porque fala nem nesse mundo, nem no porvir, construir a partir daí um local específico cheio de gente falecida que está lá purgando, purificando os seus pecados, também é uma exegese bastante falha aqui. O que dizer de Lucas 16, 19 a 26? Aqui é aquela parábola do rico e do Lázaro, aonde morre o rico e ele vai para um local de tormento. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, não diz no purgatório, diz no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E aí tem aquele diálogo onde ele diz, faz com que alguém vá lá falar com os meus parentes aí, porque se eles souberem que a coisa é tão preta aqui, tão feia, eles vão com certeza mudar a sua vida, se converter. Ora, aqui nós temos uma parábola. Aqui nós temos uma história para transmitir uma lição. No caso em questão, a lição que é transmitida por Jesus Cristo é sobre o valor das Escrituras. Ele diz, eles têm Moisés e os profetas. Então a atenção é levada para que eles deem atenção àquilo que Deus já escreveu sobre eles. Como devem viver a vida, como devem ter a consciência de quem Deus é, de quem nós somos. Colocar-se debaixo da misericórdia de Deus. Não há nenhuma menção de lugar intermediário, de um inferno. O caráter ilustrativo da história está no texto onde o rico fala desde o do inferno até o seio de Abraão. Essa é, obviamente, uma história destinada a cumprir um propósito específico e direcionar a atenção para as Escrituras. Ora, o outro texto de Lucas capítulo 23, versículo 43. É o incidente do ladrão na cruz, onde Jesus Cristo diz, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não diz aqui, hoje estarás comigo no purgatório, mas no paraíso. Não há lugar intermediário aqui. Ele vai para onde Jesus vai estar. Essa é a passagem que nós temos aqui. Não há esse lugar intermediário. E esse verso, curiosamente, é utilizado como prova. Obviamente que há toda uma interpretação que eles fazem da palavra paraíso para tentar identificá-la como esse local intermediário, mas sem nenhuma base. 1 Coríntios 3, 11 a 15. No versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como que através do fogo. Ora, no versículo 11, o versículo 11 começa assim, o fundamento é Cristo. O fundamento é Cristo. O texto está ensinando aqui que o fundamento é Cristo e seus ensinamentos. Não outros intermediários, não dogmas especulativos. Está ensinando também que pecadores escapam do fogo e da ira divina pela misericórdia de Deus, mediante a salvação em Cristo. Não há nesse texto nenhuma menção
a oração pelos mortos ou estado intermediário. O outro texto é Hebreus 12, 29, conhecido texto. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ora, o texto ensina que Deus é santo e que não tem um pecador por inocente. Ele é um fogo consumidor. Deus é justiça. Fogo consumidor, essa expressão aqui, ela não se encaixa nem com a descrição, nem com a proposta, nem com o conceito de um purgatório. Fogo produz purificação, mas esse fogo consumidor do nosso Deus, ele cai sobre o nosso Salvador, Jesus Cristo, que recebe esse fogo consumidor. E ali, na cruz do Calvário, ele paga os nossos pecados e nos purifica para que possamos ser recebidos pelo Pai com a justiça que Cristo tinha, enquanto que os nossos pecados foram imputados a Ele. O último verso que eles usam é Apocalipse 21, 27, ou pelo menos o último verso na sequência da Bíblia. Aqui eles podem ter outros versos elencados, mas esses são os principais. Normalmente você vai encontrar todos esses em alguma defesa desse dogma. O purgatório seria necessário porque na cidade eterna, diz aqui em Apocalipse, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então dá a impressão que esse lugar intermediário de purificação, ele é onde as pessoas são levadas para serem purificadas e ali serão inscritos no livro da vida, né? Porque senão eles continuam ali sendo purificados. O texto ele está dizendo que a santidade de Deus, ela não compactua com a impureza. Deus é santo, mas é exatamente por isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele veio ao mundo para apresentar um povo purificado, não pelas ações de cada um, mas por sua suprema ação, entregando a sua vida na cruz do Calvário. Lá em Isaías capítulo 8, temos o texto profético onde Jesus Cristo apresenta o povo e diz aqui as maravilhas, que é o povo que foi dado a ele para ser resgatado por Deus Pai. Ele apresenta o seu trabalho concluído ali, um povo purificado. Ora, nós temos também não só esses versos, mas o ensino claro da Bíblia, que deve nortear os nossos pensamentos. Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O juízo, ele irá para o céu ou para o inferno, de acordo com se o sacrifício de Cristo, Jesus, é aplicado a ele pelo Espírito Santo de Deus, ele vai à presença do Pai. Se ele rejeitou a Cristo aqui, a sua conversão nunca existiu, ele não foi tocado salvificamente pelo Espírito Santo de Deus, o destino já está selado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que nos maravilha e nos chama a atenção é que dessa massa de pecadores, Deus escolha salvar alguns para a redenção. Hebreus 2, 1 a 3. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O texto aqui fala que nós temos que rejeitar modismos, rejeitar doutrinas que não estão contidas na palavra de Deus, que não procedem das Escrituras. De nada nos servem esses dogmas que procedem de meras tradições
humanas. 1 João 1, 7 e 9. Esse texto aqui ele fala claramente contra a existência do purgatório e contra uma necessidade de purificação adicional. Porque nós já estamos purificados. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 9, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queremos purificação, não é no purgatório que nós vamos encontrá-la, mas é nos braços de Cristo Jesus. Abrigados por Ele, somos purificados de toda injustiça. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Contra a existência do purgatório e a persistência da condenação. Subsiste ainda alguma condenação que leve a esse estágio de purificação? Não. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. 1 Pedro 3, 18. Contra a existência do purgatório no que diz respeito a que a condução a Deus é imediata. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus diretamente. Sim, na carne, mas vivificado no Espírito. O sacrifício de Cristo, a vitória dele, a morte da morte na morte de Cristo, é para assegurar que nós estamos na presença do Pai, se somos dele, se somos povo seu, se somos suas ovelhas. 1 Coríntios 6,11. Contra a existência do purgatório, o texto diz que nós somos lavados de nossas impurezas. Tais fostes alguns de vós. Aqui, Paulo acabou de enumerar uma série de pecados graves, pecados que caracterizam o caminhar sem Deus. Tais fostes alguns de vós no passado, mas vós vos lavastes. Mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. E João 15, 3 reafirma que nós estamos limpos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós já estamos limpos, não porque sejamos melhor do que os outros, não porque tenhamos ausência de pecado, mas porque Cristo Jesus levou os nossos pecados na cruz do Calvário e pagou por eles. Isso é a garantia da nossa purificação. Nós não temos evidência de um purgatório, nós não temos necessidade, como servos de Deus, de um purgatório. É algo estranho. Concluindo, o que fazer? Mediante esta e outras doutrinas que vão estar sendo expostas aqui ao longo dessa semana, analisadas. Estude. É bom estudar essas questões à luz da palavra de Deus. E pregue a Cristo. Pregue a Cristo. Não vale a pena se perder no mar de controvérsias e argumentações quando as duas bases de discussão são diferentes. Para aqueles que se acham atraídos pelo catolicismo romano, não se entusiasme com pretensos argumentos de que você está voltando à continuidade apostólica ou eclesiástica. Não, você está voltando aos desvios dessa continuidade. Convença-se, proclame que não há nenhum outro intermediário, nenhum outro mediador, nenhuma maneira de purificar o pecado a não ser pelo Evangelho, pelo sangue de Cristo. E descanse no fato de que o Espírito Santo é que convence
as pessoas. Façamos o melhor que temos que fazer, porque Deus se agrada disso. Mas o convencimento, quem vai tocar, digamos como Paulo, se alguém discorda, o Espírito Santo vai o convencer. E se não, é porque não teria que ser convencido mesmo. Então, irmãos e irmãs, glória seja dada ao nosso bom Deus, que por intermédio da reforma do século XVI nos levou de volta à sua palavra, desvencilhando-nos da tradição humana que a soterrava. Nós não podemos ficar deslumbrados com rituais, com um panteão de santos, com culto, adoração a Maria, com dogmas extraídos de livros que nunca integraram as Escrituras, achando que seguindo essas formulações humanas estamos mais próximos de Deus. Deus nos libertou de tudo isso e nos leva à pureza das Escrituras, porque iríamos nós voltar atrás. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, porque nós não fomos deixados órfãos, mas ela é prumo seguro, firme para o nosso caminhar. Porque as Tuas verdades estão ali reveladas, porque o Teu Espírito Santo que habita em nós nos ilumina o entendimento e fala aos nossos corações. Dá-nos ousadia, portanto, não faças com que nós nos envergonhemos do Teu Evangelho, mas saiamos com ousadia para proclamá-lo. E na dependência total da Tua graça, da Tua misericórdia, sejamos agradecidos por tudo aquilo quanto Tu nos tens feito. Olha para nós, porque nós somos frágeis e precisamos de Ti, segura na nossa mão. Em nome de Jesus. Amém.